pastora Janaína aqui na frente, que vai ministrar a palavra do Senhor. Amém, igreja? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a nossa pastora nessa manhã. Senhor Jesus, nessa manhã nós queremos abençoar a vida da pastora Janaína. Pai, continue usando a tua filha com poder e graça. Deus, dê a ela, Pai, palavras de conhecimento, de revelação. Pai, que ela possa ser usada, Deus amado, grandemente nessa manhã para falar em nosso coração. Nós abençoamos a sua casa, a sua família. Deus, em nome de Jesus. Amém? Só dizendo para os irmãos, o pastor Zemar está na Videira Sul e o pastor Sérgio está de férias. Amém? Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus. Acho que faz tanto tempo que eu não ministro que eu não sabia que esse púlpito era desse tamanho. Parece que eu quase que fiquei do tamanho dele. Mas tá bom. Eu acho que eu que sou pequenininha, né? O pastor Juliano estava bem aqui. Se eu ficar aqui, ninguém me vê, né? Mas tá bom. Irmãos, eu quero dizer que é um prazer poder estar aqui hoje. O Tiago está aí? O Tiago saiu? Cadê o Tiago? Ministro de louvor. Eu quero dizer que é um prazer poder ministrar. Acho que esse ano eu não ministrei nos cultos, eu só ministrei nas nossas conferências e nos kids. Então, eu sei que é um privilégio, como diz o pastor Alex semana passada, é um privilégio poder ministrar aqui, não é verdade? Então, eu quero dizer que é um prazer. A palavra que eu vou ministrar hoje com os irmãos é uma palavra que o Senhor falou comigo de forma específica, especial, assim. Sabe aquelas palavras pessoal que Deus prega para você? Você já teve palavra assim? Quantos já tiveram essas palavras? De uma circunstância que eu estava passando e Deus falou comigo de forma específica. E depois eu traduzi ela para a palavra. E eu creio que como Deus ministrou na minha vida, vai ministrar na sua também. Amém? Quantos estão abertos para ouvir essa palavra? Eu queria, antes disso, ministrar um louvor. Do jeito que você está, mas eu queria que você voltasse o seu coração agora para a palavra, para que o Senhor possa falar ao seu coração, ao meu, ministrar, porque é muito mais do que aquilo que vai ser dito, mas é aquilo que Deus fala com você. É aquilo que o Senhor fala no seu coração da sua circunstância, não é da minha. Aquilo que Deus ministrou foi algo específico para mim, mas você tem algo para você. Amém? Isso é uma música que todo mundo conhece, eu só queria que você voltasse. Fala do quão grande é o meu Deus. Feche os seus olhos. Eu queria que ele cantasse esse refrão. Eu queria que você falasse isso para o Senhor. Fala, Senhor, quão grande é o Senhor. Quão grande é o meu Deus. Eu quero cantar esse louvor ao Senhor, porque o Senhor é grande. Fala isso para o Senhor. Eu quero te ouvir falando. Fala isso para o Senhor. Lembra do quão Ele é grande, de quão grande Ele é. É isso que o Senhor quer ministrar ao seu coração, a sua grandeza. Oh, aleluia. Fala isso para o Senhor. Quão grande, quão grande. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nós vamos falar esse refrão de novo, mas você vai lembrar de uma circunstância que você está passando. Você vai falar, meu Deus é grande, todos vão ver. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A última vez, agora o Tiago não vai cantar, ele vai tocar, só você vai falar, eu quero te ouvir. Quão grande é o meu Deus. Fala isso. Cantarei quão grande e todos hão de ver. Meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sobre isso que eu quero falar nessa manhã.
Coloquei o nome dessa palavra de pensamentos que impedem o milagre. Porque o nosso Deus é grande, amém? Eu quis que você cantasse esse refrão. Eu amo esse louvor, para mim é a música que eu mais amo. Porque ela fala de quão grande é o meu Deus. É lindo você lembrar do quão grande Deus é. Quando você está numa circunstância, por maior que ela pareça, quando você lembra o tamanho do seu Deus, parece que ela se torna pequena. E às vezes vem pensamentos que são contrários a isso. E é maravilhoso você lembrar quão grande é o meu Deus. Você serve a um Deus grande. Isso não é refrão de crente, não. Isso é de gente cheia do Espírito. Você serve a um Deus grande. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Você serve a um Deus grande. Então eu queria ministrar essa palavra hoje. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar ao Senhor essa manhã. Eu sei que o Senhor já tem falado conosco e nós oramos nessa manhã. Fala no nosso coração. Fala de forma específica. Fala conosco aquilo que o Senhor tem para falar. Fala, Senhor Jesus, aquilo que nós temos te perguntado. Fala, responde orações. Senhor, traz clareza. Traz realmente convicções. Traz realmente um renovo de fé nessa manhã. É isso que eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Muitos de nós precisamos de um milagre. Às vezes, cada um de nós precisa de um milagre num lugar específico. Nem todo mundo precisa na mesma área. Tem gente que precisa na área financeira, tem gente que precisa no casamento, às vezes precisa em relação ao seu emprego, precisa com relação a casamento, na vida pessoal. Não sei em que área você precisa de um milagre. Mas a maioria de nós, às vezes, em alguma área precisa de um milagre. Quantos aqui precisam de um milagre em alguma área? Então fala para a pessoa que está do seu lado, o seu milagre está chegando. Fala para do outro lado, está chegando. E eu quero te falar algo nessa manhã. Você precisa entender, às vezes, que os milagres que nós estamos orando e buscando e pedindo para o Senhor, ele já foi liberado. Aí você fala, tá bom, pastora, já foi, né? Mas eu não estou desfrutando dele. Eu já entendi que ele está ali nas regiões celestiais, mas eu quero desfrutar dele. O que eu tenho que fazer? Nós precisamos ter uma postura. Nós precisamos ter uma postura. Qual postura? Uma postura de fé. Se você não tiver uma postura de fé, você não vai apropriar desse milagre. Você fala, pastora, como é que eu vou saber qual postura que eu tenho tido? Eu vou te dar uma dica hoje. Para você saber a postura que você tem, depende daquilo que você fala. O que você tem falado? Só você pensar um pouquinho naquilo que você tem falado nesses dias. Aquilo que você tem falado vai definir a sua postura. Se a sua postura é de fé ou não. O que tem saído da sua boca? Eu quero ler alguns versículos com você. Abre lá para mim, são vários, mas eu quero ler todos. Lá em Lucas 6,45 diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Mateus 15,18 diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Provérbios 16, 23, 24. Anota para você meditar depois. O coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a sua boca. Provérbios 15, 28 diz: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do ímpio jorra coisas más. Todos esses versículos, eles estão falando sobre a sua importância do que você fala. Aí você fala, pastor, mas tem hora que a gente fala besteira mesmo, tem hora que eu estou de cabeça quente, como diz aqui em Minas, está com sangue talhado, né, assim. E aí a hora que você viu, já falou. Aí você fala, mas será que eu tenho que dar importância para tudo que eu falo? A Bíblia diz que eu vou prestar conta de cada palavra. Mas você sabe por que é tão importante? É mais ou menos uma pessoa que está com febre. Quando alguém está com febre, quer dizer que ela está com uma doença grave? Não. Mas ela tem alguma coisa, não tem? Você não sabe o que ela tem. Pode ser uma gripe, pode ser um mal-estar, pode ser um dentinho que está nascendo, se é de uma criança. Pode ser algo simples.
mas pode ser algo muito grave. Pode ou não pode? A febre é a sua palavra. Aquilo que você diz. Aquilo que você disse, às vezes é uma palavra torpe, uma palavra que não edifica, uma palavra ruim, uma palavra maldizente, como a gente diz, pode significar só um mal-estar, mas pode significar algo letal também. Pode significar que o seu coração está contaminado. E aquilo que você está falando é reflexo disso. Está me entendendo? É mais ou menos isso. Por isso que é tão importante você prestar atenção naquilo que você fala. Porque às vezes nós pensamos, é só cabeça quente. Mas às vezes a cabeça quente só refletiu aquilo que já está no coração. Lá em Romanos 12, 2, você conhece esse versículo de cor? E nós estamos falando sobre a matrícula do cursão e do CTL. É a primeira matéria que nós estudamos. Fala sobre esse versículo de Romanos 12, 2, que você precisa renovar a sua mente. Abre lá em Romanos 12, 2, por favor. Romanos 12, 2 diz, todos acharam? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse versículo, ele está falando que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso fala de um milagre, não é verdade? Tem coisa, pensa naquela situação que você falou comigo. Agora imagina essa circunstância, boa, agradável e perfeita. Não é um milagre? É um milagre que você precisa. A sua situação financeira se tornar boa, agradável e perfeita. Pensa que coisa extraordinária. Mas é isso que o Senhor está falando. Ele está falando o seguinte, que para você ter a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente. Eu vou falar com você desse versículo no original. E você vai perceber quão sério é isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Isso é uma atitude o quê? Fala comigo, pessoal. Não sou eu que vou te transformar. É você que vai se transformar. É você que vai renovar. É você que vai fazer força para renovar. Então, não se conforma. Se transforma pela renovação. Sabe o que significa renovação? Completa mudança para melhor. Isso aqui é renovar. É mudar completamente para melhor. Estou te falando do original grego. Da vossa mente. O que significa a sua mente? Então, você tem que mudar completamente para melhor. O que é a mente? Faculdade de perceber, entender, bem como a habilidade de sentir, julgar e determinar. Agora eu vou ler para você com esse entendimento. Não se conforme com esse século, mas se transforme para que você tenha uma completa mudança para melhor das suas faculdades de perceber, entender e a sua habilidade de sentir, julgar e determinar. Assim, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos entenderam? Aí você fala, não, mas só uma mente você não entendeu, está falando de tudo. Está falando da maneira como você vai enxergar todas as coisas, da maneira como você vai julgar todas as coisas, da maneira como você vai sentir as coisas. Se você se renovar, se transformar e mudar para melhor, completamente, você vai ter esse milagre. Você vai desfrutar desse milagre. Por isso que o Senhor está falando, você precisa renovar. Por quê? Porque aquilo que você fala é reflexo do que está no seu coração. Mas se entrou no seu coração, é porque foi a maneira que você percebeu aquela circunstância. Está me entendendo? Primeiro você recebe aquilo. Quando você recebe algo, não foi isso? Julga, determina, sente. Aconteceu uma circunstância, você sentiu, julgou, percebeu, aquilo vai entrar no seu coração. A partir do momento que isso entrar no seu coração, você vai falar. Então você vai falar aquilo que você mesmo se autorizou a receber. Então você precisa entender que às vezes você precisa mudar a sua mente para que o seu coração não esteja mais contaminado. E você sabe que existem algumas circunstâncias em que elas são... Parece que a gente tem que exercitar isso de uma forma mais... assim, mais voraz, vou dizer assim. Porque são circunstâncias que fogem ao nosso controle. Eu não sei se você é assim, mas a gente brinca que tem uma
Expressão do meu sogro que fala, não tira da minha rota, não. Quantos conhecem essa expressão? Aquela coisa, você fez um plano para o dia, você fala, gente, não me tira do meu plano. Você fez, vou fazer isso, isso, isso. Aí quando alguém vem, parece que para bagunçar o seu dia, te irrita, não te irrita, não? Só eu que fico irritada? Tem mais alguém assim que irrita, daquele planejamento? Pois é, mas isso não tem, às vezes não são pessoas, às vezes é o próprio Deus, dá uma bagunçadinha. Você fala, gente, agora eu cheguei de viagem começo da semana agora, e a minha mala não quis vir, entendeu? Ela quis ficar um pouco mais. Já dá uma irritada, não dá não? Você fica lá naquela esteira, todo mundo pegando a mala, eu sei, então, a minha não veio. Por que a minha não veio? Tinha 200 pessoas naquele avião, veio das 200, a minha não veio. Já te dá aquela irritação? Só eu que fico irritada, assim, carnal, assim, na hora, mas depois você ora, mas é naquele momento, assim, aqueles 5 segundos de carnalidade, eu falei, gente, eu vim, o importante é que eu vim. Né? Eu vim, Senhor, eu vim, e foi exatamente isso que eu fiz, comecei a orar. Falei, Senhor, eu estou irritada, eu quero dizer para o Senhor que eu estou irritada. Mas, eu vim, eu vou começar a agradecer, porque eu vim, podia ter sido eu que ficasse, a mala vinha, não é verdade? E aí não ia ser bom, então eu quero dizer que é bom, o Senhor vai trazer minha mala, e ela já chegou, glória a Deus. Mas isso é quando te tira da rota. Nós gostamos de tudo certinho, não é? Do jeito que você planeja. Quando sai, você precisa exercitar isso aqui de uma forma mais intensa. E aí é o que a gente tem que fazer, que está lá em 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Fala assim comigo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fala. Estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. O que ele está falando aqui? É você trazer cativo, é amarrado, é preso. Seu pensamento à obediência de Cristo. O que é isso? É a obra consumada. Qual foi a obediência de Cristo? Foi a cruz. É a obra consumada. Toda vez você vai pegar o seu pensamento e vai lembrar para a obra da cruz. Já está consumado. Senhor, o Senhor já me abençoou, o Senhor já resolveu, o Senhor já fez, o Senhor já cuidou. Eu vou descansar. Isso é levar amarrado. Não tem circunstância que você tem que levar o seu pensamento amarrado? É amarrado. Você fala, gente, eu não vou pensar. Não, você sabe que tem muita gente que fica assim. Isso, você sabe, né? Que nunca mais pode aparecer a mala. Senhor, o Senhor já cuidou de mim. Tudo bem que não tem nada ali assim de muito especial, mas é meu. Então, Senhor, o Senhor já cuidou. Estou te falando de uma circunstância besta, boba, que é uma mala. Mas às vezes isso tem a ver com uma enfermidade. Isso tem a ver com uma circunstância financeira. Tem a ver com um emprego que já está assim, difícil a circunstância, chega lá, você é demitido. Aí você tem que levar cativo o seu pensamento à obediência de Cristo. Não é a sua, é a dele. Qual foi a dele? Já está consumado. Amém? E eu quero te falar hoje de uma circunstância para você se identificar. Lá que aconteceu em João 11. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 11. Nós vamos ler quase todo o capítulo. Para que a gente possa compartilhar sobre esse texto. Porque aqui aconteceu exatamente isso. Algo fora do controle, do previsto, do desejado. Ora, estando enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar em que se achava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe eles, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, ficará bom.
Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus encontrou-o já de 4 dias da sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para consolar acerca do seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Dito isso, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse: O mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ia até o sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar que Jesus estava, vendo-a, lançou-lhe aos pés e lhe disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, choraram também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou: Onde o puseste? Respondeu-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: Vede como amava. Mas alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, comoveu-se outra vez profundamente ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ele. Disse então Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, é assim que falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu este que estivera morto, ligado aos pés e mãos com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e desatai-o e deixai-o ir. Até aí. O que fala nesse texto? Sobre a morte de Lázaro. Morte é algo que ninguém fica esperando. Você fica esperando? Ninguém espera a morte. Ninguém espera. E Marta e Maria também não estavam esperando que Lázaro morresse. Ele estava doente. E essa enfermidade poderia não ser para a morte, mas foi para a morte. E aí, quando acontece alguma circunstância, como aconteceu com ele, que saiu do controle, é nessa hora que nós precisamos nos posicionar ainda mais em fé. Por quê? Porque pensamentos vão vir o tempo todo para te assediar. Eu quero falar 6 deles. 6 desses pensamentos. Rápido. Primeiro pensamento que vem, e que com certeza participou desse tempo ali com essas irmãs, Marta e Maria. Fiz tanto e parece que não adiantou nada. Por quê? Porque ali, nosso pensamento, primeiro eu quero falar da gente, nosso pensamento ainda é muito preso na velha aliança. Qual que é a velha aliança? Deuteronômio 28. Eu fiz, eu mereço. Eu não fiz. Se eu não fizer, tudo bem. Mas a partir do momento que eu fiz, eu mereço. Então, quando você faz algo, tudo certinho, e algo sai do seu controle, você fica irritado. Com Deus. Com as circunstâncias, com a pessoa. Por quê? Senhor, mas eu fiz tudo certinho, eu fui tão excelente, eu fui tão assim, generoso, fui tão de Deus, fui tão crente. E agora deu errado? Por quê? Quantos estão me entendendo? Isso é pensamento da velha aliança. E você acha que isso não pode ter acontecido com Marta e Maria? Pensa um pouquinho aqui comigo. Marta e Maria eram pessoas que eram do convívio de Jesus. Jesus ia ali, comia ali, ficava ali, Marta cozinhava, Maria ficava aos seus pés, Lázaro pagava tudo.
Ele era alguém íntimo. Aí a Bíblia diz que elas mandaram avisar Jesus. Jesus, aquele que você ama, o Lázaro, está doente. Aí, imagina o mensageiro volta e fala, não, ele falou, e aí, você chamou, ele está vindo? Não, ele falou que não vem, não. Como assim? Você falou que era grave? Não, mas você explicou a circunstância? Não, como assim? Como ele não vem? Não, você não deve ter explicado direito. Porque ele ama Lázaro. Gente, será que ele não ama? Não, não é possível. Você está conseguindo enxergar Marta e Maria? Eu preciso que você entre nisso, para você entender você e eu, em algumas circunstâncias. Por quê? Porque não combina. Não combina com a circunstância. Gente, mas, ele era tão amigo nosso. E agora, na hora que a gente precisa dele, ele não vem? Não, ele falou que não vem. Não estou acreditando nisso. E aí, pensa nessa circunstância. Por que você acha que Maria ficou sentada quando soube que Jesus estava lá? Ela não levantou e saiu correndo. Porque a Marta estava engasgada, né? Você conhece a Marta é igual o Pedro. Ela estava engasgada. Falei, gente, eu preciso falar com Jesus. Como assim que ele não veio? Agora também não adianta. Agora o menino já morreu, preciso ir lá. Mas Maria ficou lá sentada. Eu não quero falar agora. Eu estou tudo imaginando, irmãos. Porque você precisa imaginar a Bíblia para se encaixar nela. Também não quero falar com ele agora. Não, agora eu quero ficar só eu e Deus. Estou bem para falar com ele. Por quê? Porque para mim ela estava angustiada. Porque não combinou. Ela era aquela que ficava aos pés de Jesus lá, ouvindo as histórias, e ele falando agora que ela precisou dele. No dia que o irmão dela estava doente, ele nem lá visitar foi. Toda coincidência, toda assim, encaixe, é mera coincidência, amém? Se você lembrar de alguma circunstância que não foi Jesus, e você ficou questionando isso com o irmão, é a mesma coisa. Lembra da sua mente, que é a maneira como você sente, recebe, julga? É isso aqui que pode ter acontecido. Da mesma maneira pode acontecer conosco. Por quê? Porque nossa mente é o seguinte, eu fiz, eu preciso receber. E nós vamos receber. Só que nós vamos receber a medida e a maneira de Deus. Não segundo a nossa. Eu lembro de uma circunstância que aconteceu na escola videira, em que eu precisei orar em relação a isso. Eu me senti como uma Maria, chamando Jesus, e ele não veio no horário que eu gostaria. Porque você sabe que a escola videira, o Senhor é quem tem sustentado ela de uma maneira completa. Então, assim, qualquer coisa além daquilo que já existe, que é grande para se pagar, é desesperador. Você fala, não pode ter nada fora da linha, porque o Senhor já tem suprido de uma maneira sobrenatural. Então, não pode ter nada além. E, de repente, a gente descobriu, o começo do ano, um vazamento. E aí a gente mandou alguém lá, a pessoa olhou, tal, não sei o quê. Não deu nada não, tá tudo bem, arrumou lá de qualquer jeito. Veio uma continha de R$800 do vazamento. Mandei arrumar. Falei, não, deve ser algum problema, né, do hidrômetro. Mandamos fazer pesquisa. 30 dias depois, veio uma de 2.000. Quase que eu tive uma síncope. Ó, que eu vi aquela conta, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu sumia, o que eu fazia. Porque, não sei se 2.000 para você faz diferença. Mas assim, numa conta de água, né? Quase que eu tive um negócio. Falei, gente, a gente pegou toda a água do bairro, só pode, não tem lógica. 2.000 de conta. Irmãos, nessa hora eu fui orar, me senti igual a Maria. Jesus, mas como assim? O senhor está entendendo que a escola é do Senhor? O senhor, assim, está entendendo que a gente já não tem dinheiro? Como que tem um vazamento, meu Deus? E eu mandei alguém lá para olhar. E o abençoado disse que não tinha vazamento. Você já se sentiu assim em algum momento na sua vida? Que bom quando estou sozinha. E nessa hora eu fui orar, eu falei, Senhor, mas assim, eu só quero dizer para o Senhor, assim, esse momento, igual a Maria, você fica ali um pouquinho e aí você vai para os pés. Eu falei, Senhor, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Agora a escola é sua, do mesmo jeito o Senhor vai ter que pagar. E o Senhor falou uma coisa muito clara no meu coração. Eu paguei tudo até aqui. Por que eu não vou pagar essa conta? Eu falei, gente, nossa, entendi. Então tá, foi mal. E eu fui orar e chorar e arrepender e tudo mais, porque eu falei, realmente, Senhor, é incredulidade. Mas por quê? Porque saiu fora da linha. Saiu fora daquilo que você está imaginando. Eu estou fazendo tudo certinho, como é que tem um vazamento? Você acontece isso também ou não? Mas nessa hora você tem que trazer o seu pensamento cativo. O Senhor está cuidando de mim. Assim como ele falou, eu estou cuidando, eu estou pagando tudo, que diferença faz? Pagar mais uma conta ou menos uma?
Eu falei, é verdade. É verdade. Então o senhor paga e ele pagou direitinho. Uma coisa extraordinária. Como ele tem feito até aqui. Mas você percebe que é o primeiro pensamento. Fiz tão certinho. Por que isso aconteceu? Não adiantou nada. Segundo pensamento. Eu recebi uma palavra, mas não devia ser de Deus. Porque não aconteceu até hoje. Aqui, o que foi que aconteceu com Marta e Maria? Ela recebeu uma palavra. O mensageiro chegou para ela, Tiago, e falou assim, deixa eu te falar, Jesus falou que não vem porque essa enfermidade não é para a morte. Não foi isso que ele falou? Jesus respondeu, essa enfermidade não é para a morte, mas o abençoado morreu. É igual você e eu, quando você recebe uma palavra da parte de Deus profética, que parece que acontece tudo diferente. Você fala, gente, mas então, não era para a morte, morreu, como que funciona? É nessa hora que a circunstância é muito palpável. Sabe quando a circunstância contrária ao que Deus disse é muito palpável? É aquela coisa que você está vendo, ó, morto. E Jesus disse que ele não ia morrer. É nessa hora que você precisa trazer o seu pensamento para Cristo. Quantos estão me entendendo? Fala amém. Por quê? Eu quero dizer algo para você. Aquilo que Deus disse vai se cumprir. Não, eu preciso de um amém mais forte. Aquilo que ele disse vai se cumprir. Sabe o que pode estar acontecendo com você e comigo? É que você e eu, às vezes, em alguma circunstância, em alguma palavra, estamos até o 4º dia. Do 1º ao 4º dia, Lázaro ficou morto. E Jesus não estava lá. E aí é na hora da pressão. Por quê? Porque Jesus disse que não era para a morte, mas eu morri e ele morreu. Como é que é isso? Você percebe o questionamento? Às vezes, amado, eu quero te dizer, se você recebeu uma palavra da parte de Deus, quantos tem uma promessa da parte de Deus que não se cumpriu? E às vezes está acontecendo tudo diferente. Eu quero te dizer, você está nesse período. Do 1º ao 4º dia. Mas você sabe de uma coisa extraordinária? 4 na Bíblia significa oportunidade. É o 4º dia a oportunidade de você crer. É a oportunidade de crer. Mas aqui você precisa crer de forma completa. Porque nessa circunstância, ou você vai questionar, ou você vai posicionar. Não tem outra opção. Ou você questiona e fala, gente, isso não devia ser de Deus, não. Não, isso aí é porque falaram, né? Mas não tem nada a ver comigo. Ou você vai se posicionar. Fala, Senhor, o Senhor falou. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se o Senhor falou, vai acontecer. Eu creio até o fim. Se o Senhor falou que não é para a morte, não é para a morte. Se o Senhor falou que eu vou ser próspero, eu vou ser. Se o Senhor falou que o meu casamento vai ser restaurado, vai ser. Se o Senhor falou que vai ter cura, vai ser curado. Quantos estão me entendendo? É você que vai definir. Foi isso que ele perguntou. Ele perguntou para Marta, você crê? Você acredita nisso? Ela falou, não, Senhor, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição no último dia. O Senhor falou, não, Marta, eu estou falando para agora. Eu estou falando que se você crê em mim, ainda que ele morra, ele vai viver. Ele está falando, é para agora. Aí ele pergunta, você crê nisso? É você que tem que escolher. Você crê ou você não crê? Porque tem palavra profética que foi liberada, você sabe que não aconteceu, não é porque não era de Deus, é porque você desistiu de crer. Mas a palavra profética que foi dita da boca de Deus, vai se cumprir. E você precisa se posicionar em relação a isso. Terceira coisa que vem na nossa mente, quando nós estamos debaixo de uma pressão. Será que ele me ama mesmo? Como eu te falei, existe esse pensamento da velha aliança que sempre vem nos assolar. Por quê? Porque o nosso entendimento de amor é, se ele me ama, tudo vai acontecer do jeito bom. Não vai dar nada errado. Não é verdade? É assim que eu penso. Não, se me ama, é igual uma criança. Quando você disciplina uma criança, o que ela pensa? Meu pai não me ama. Porque ele me bateu, ele me corrigiu. Mas é falta de amor essa correção? É falta de amor, pais? Não, não é falta de amor. É muito amor. Porque aquele que ama, corrige. Corrige a rota, corrige o caminho. Isso é porque ama. Mas é fácil de você entender na hora que você está levando umas varadas? Pensa numa criança lá assim, ó,
corrigindo, ou então entrando para o quarto, ficando, né, de castigo ali, sem poder sair, sem poder brincar. É fácil nessa hora? Me ama, né? Ele me ama demais, gente, é muito amor. Estou aqui sem brincar, todo mundo brincando, é porque ele me ama demais. É fácil? É assim conosco. Também não é fácil. Não é fácil a gente pensar, mas é isso que você precisa entender. Você não precisa sentir, você precisa crer. Jesus te ama. Ele falou aqui claramente, Jesus amava Lázaro. Jesus amava Marta e Maria. Mas a aparência era de amor? Era, irmãos? Não. O cara está enfermo, não podia ter ido lá pelo menos para consolar? Não podia ter explicado para ela que ele ia morrer e depois ia ressuscitar? Porque a gente quer explicar, não é? Não, gente, pelo menos me conta. Me conta que eu vou passar por tudo isso. Se eu ficar sabendo, pelo menos eu não sofria tanto, não é assim que você pensa? Se eu soubesse o fim das coisas, estava tudo bem. Mas Jesus não foi. Você sabe qual que é o nosso problema? Porque nós queremos um amor hollywoodiano. Já viu aqueles amor de filme? Tudo dá certo. E foram felizes para sempre. Não é assim? O príncipe é lindo, a menina é maravilhosa, eles não têm problema, eles se amam e é tudo lindo. Você já viu esses filmes? Fica na sua cabeça. Então, amor é isso. Tudo tem que dar certo. Tudo tem que ser uma coisa perfeita. Pois é, mas o amor de Deus é perfeito. Só não é como o nosso. A maneira de Deus conduzir é a dele, não é a nossa. Só que nós precisamos confiar e crer que ainda que não seja conduzido da nossa maneira, é a vontade de Deus. E Ele me ama. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, Jesus te ama. Por quê? Porque às vezes nós ficamos sempre questionando os planos de Deus que são mais altos do que os nossos. O fato de Lázaro ter ficado enfermo e morrer não significa falta de amor. Não significa, por quê? Porque às vezes nós pensamos assim, ah não, mas eu acho que Lázaro tinha que ser curado. Pois é, mas Deus queria ressuscitar. Ele não pode? Pode, mas nós não queremos, porque até que ele ressuscite eu sofri. Agora pensa aqui no versículo 15, os discípulos escutando Jesus falar, e por vossa causa eu me alegro que lá não estivesse. Eu falei, gente, ele é doido mesmo. Gente, acabou de falar que o Lázaro morreu e ele fica feliz que ele não estava lá? Ah, não, gente, não ama, não. Não, isso não é amor, não. Como que ele pode se alegrar? Ele nem lá estava, ele está sabendo que a Marta e a Maria estão sofrendo, estão chorando, e ele se alegra de não estar lá. Você está conseguindo entender? Isso aqui foi o que Jesus falou. Mas por quê? Eles precisavam entender, não posso duvidar desse amor. Se você duvidar que o Senhor te ama, principalmente em circunstâncias como essa, você vai entrar por um outro caminho, que não vai te levar a algo bom. Porque você vai começar a questionar todas as coisas. Você vai começar a questionar tudo aquilo que Deus já te disse. Por quê? Porque você não confiou. Então você precisa confiar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não precisa sentir. Você precisa confiar. Terceiro ponto, terceira pergunta. Será que Jesus está vendo o que está acontecendo? É aquela pergunta, você fala, gente, não é possível que Jesus está vendo tudo isso que estou passando. Não é possível que ele está vendo, porque lá no versículo 20, Marta falou para ele, Marta, pois ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro e disse, Maria, porém, ficou sentada em casa. Diz, porém, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão isso não teria acontecido. Meu irmão não teria morrido. Tendo então Maria chegado no versículo 32, ao lugar que Jesus estava, vendo-a, lançou-lhe então aos pés e lhe disse, o que ela falou para ele, irmãos? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que é isso? É o se. Você já viu aquele se do inferno que vem na sua mente? Quando algo acontece, é do inferno esse si. Porque ele fica te acusando. Ele fica colocando um peso infernal na sua mente. Porque ele fala, se você não tivesse feito esse negócio, irmão, você não estava indo prejuízo. Se você não tivesse confiado, você não tinha passado por isso. Se você tivesse feito assim, 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 o menino tinha machucado.
Já viu aquelas mães que o menino machuca, ela fica acusada? Por quê? Porque ela não foi 100% onipotente e onipresente para que o menino não caísse? Qual mãe que consegue cuidar do menino de 1 ano, não cair, não cortar a testa? Qual? Não existe, só se ela for onipresente. Não tem jeito. Mas não existe isso. Não, se você não tivesse deixado o menino brincar com isso também, é o si do inferno que fica te acusando o tempo todo. É isso que aconteceu, foi a mesma coisa. As duas não estavam juntas e elas falaram a mesma coisa para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido. A culpa é de quem, então, que elas falaram? De quem que é a culpa, irmãos? De Jesus. Não, porque se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Mas como o Senhor não estava, aconteceu. Também, se você tivesse orado, né, irmão? Essa é a acusação do irmão espiritual. Você orou, irmão, por isso? Também, você não orou, né, irmão? Se você tivesse orado. É tão bom escutar isso, não é? Tem coisa pior do marido escutar da mulher. Eu te avisei. Tem coisa pior. E o pior é que ela avisou mesmo. Aí você ficou com mais raiva ainda. Que resolve uma frase dessa? Eu te avisei. Ok, e aí, agora? Está avisado. E está tudo com problema. Isso aqui é o que aconteceu. Por quê? Porque é um inferno que vem na sua mente para te pressionar. Mas Jesus falou bem claro para eles. Os discípulos dele estavam discutindo, mas ele morreu, agora nós não vamos, já passou do tempo. Como é que a gente faz? O que ele falou? Está tudo sob controle. Não são 12 as horas do dia? Calma. Quando a gente andar no dia, na luz, a gente não vai tropeçar. Só tropeça quando vai à noite. Ele está dormindo, mas eu vou despertar. O que ele estava falando? Eu estou no controle. Eu estou no controle. Sabe o que ele está falando para você nessa manhã? Eu estou no controle. Porque a circunstância que você passa, às vezes você pensa assim, Senhor, será que o Senhor está ouvindo? Gente, será que o Senhor está me vendo? Gente, não é possível. O Senhor está falando para você hoje. Eu estou no controle. Ele está vendo, ele está ouvindo e ele está no controle. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe aquilo que você está passando. Ele sabe aquilo que você precisa. E ele já tem uma solução para você. Fala glória a Deus. Quinta coisa. Quinta pensamento do inferno que vem na nossa mente. Se Deus quisesse, ele já tinha resolvido. É o pensamento daqueles que fica perto da gente quando está passando por uma circunstância. Lá no versículo 19, diz o seguinte: e muitos dos judeus tinham vindo visitar Maria e Marta para as consolar a respeito do seu irmão. Isso é a maneira que as pessoas têm. Elas não vêm com uma palavra de fé. Elas não vêm com uma palavra de ânimo. Elas vêm com um consolo. Irmão, não liga não. É assim mesmo. Deus não quis. Deus sabe todas as coisas. Deixa para lá isso. Não, seu marido saiu de casa. Ai, liga não. Ah, fazer o quê? Ele não quis, né, irmão? Não, isso não é palavra de consolo. Você vê que tem muita gente, um monte de gente lá para consolar. Mas ninguém para dizer, se você crê, o Senhor pode ressuscitar o seu irmão. Você percebe que não tinha gente para falar isso? Mas tinha gente para consolar. Para ficar ali passando a mão e falando, é assim mesmo, acontece, irmão, perdeu o emprego. Irmão, fica assim, não. Acontece com todo mundo. Isso é consolo, é conformismo. Por quê? Porque quando você fica consolado, você não vai orar. É ou não é verdade? Não, porque Deus não quis. Como assim Deus não quis? Se Ele já disse na palavra dEle que Ele quer. Como? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, mas meu filho não quer converter. O problema é dele. Ele vai converter. Porque está escrito na Bíblia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele vai converter. Porque ele já disse, ele já quis, já está escrito. Quantos estão me entendendo? Eu não estou falando de circunstâncias específicas, às vezes, de você realmente entender que não era a vontade de Deus, a sua vontade. Porque a Bíblia diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. Não estou falando disso. Estou dizendo daquelas coisas que já estão escritas. Que já foi escrito, o casamento é um só. Ainda que o homem queira, o Senhor não separa. Saiu de casa, você pode orar, porque é seu marido. E você vai orar e ele vai voltar.
Por quê? Porque Deus disse que aquilo que o Deus uniu, não separe o homem. Você pode orar. Você pode orar com a certeza de que Deus te deu esse homem, que Deus te deu essa esposa. Você pode orar. Você pode orar pelas suas finanças. Você pode orar pela sua vida, que você não vai mendigar o pão. Você está me entendendo? Eu estou te falando de uma palavra de Deus. E você vai encontrar também pessoas para te questionar, principalmente ímpio, ou muitos irmãos às vezes também. Que foi o que eles falaram no versículo 37. Alguns disseram, não podia ele abrir os olhos ao cego e fazer também com que este não morresse? Se ele é tão poderoso, por que ele não resolveu isso? Gente, por que ele deixou o Lázaro morrer? Esse Jesus que você serve, Tiago, não é tão poderoso? Mas você está passando dificuldade. Entendi. É um questionamento. Sabe para quê? Para dizer que o nosso Deus não é grande. Para dizer que o nosso Deus não é poderoso. Mas eu quero te dizer, é porque ainda não chegou o quarto dia. Fala para a pessoa que está do seu lado, ainda não chegou o quarto dia. É essa fé que você tem que ter. Não chegou o quarto dia. Espera, querida, aguarda. Aguarda, porque o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso. A história ainda não acabou. Não acabou, não é o fim, ainda espera. Você precisa ter essa convicção, não chegou o fim. Só que tem esse questionamento. E às vezes você, sabe o que é a angústia do questionamento? É porque você não tem resposta. Você fala, mas é isso mesmo. Pois é. Eu estava conversando com uma irmã que estava com um filho doente. E estava tendo que foi fazer quimioterapia, porque ele estava com câncer. E aí chegou uma irmã, e pior de tudo que é uma irmã, para ela falando assim, não, mas se você não crê tanto em milagre, para que você vai fazer quimioterapia? Deus pode curar. Eu falei, porque o fim não é dela, né? É só por causa disso que essa pessoa fala uma coisa dessa. É tudo que você precisa ouvir, não é não? Quando você está passando por uma circunstância dessa. Eu falei, pois você fala para ela que você crê num Deus poderoso que usa a quimioterapia para curar. Porque tem gente que faz quimioterapia e morre do mesmo jeito. Porque quem cura não é a quimioterapia, é Deus. Você percebe quão difícil que é? Aí você fica acusada de fazer a quimioterapia. Por quê? Porque eu não estou tendo fé, gente, eu não estou tendo fé. Por favor. Você percebe que esses questionamentos são malignos? Porque é palpável. Aquele questionamento é palpável. Lázaro está morto. Você está vendo o bendito lá enterrado. Como que ele vai ressuscitar? Não tinha acontecido isso ainda. Você está me entendendo? Eu quero te dizer que às vezes não aconteceu com ninguém ainda, mas vai acontecer com você. E você pode ter essa fé, como ele teve, como Maria teve. A sexta coisa, eu estou terminando. Eu fiz o que eu podia. É o pensamento, agora eu desisto. No versículo 39 diz, Jesus, porém, comoveu-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro, era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal. Está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Quero dizer algo para você. Quando eu estava fazendo essa palavra, o Senhor falou comigo de forma muito clara que existem ministérios de alguns dos irmãos aqui que foi colocada uma pedra em cima. Que não aconteceu da maneira que você esperou. Não aconteceu da maneira que você quis. Não aconteceu da maneira que você orou. Você tinha um plano traçado. Não aconteceu daquela maneira. Maria também tinha um plano traçado. Meu irmão vai ser curado. Jesus é poderoso, ele vai curar. Mas ele não foi. Ele não foi curado. Mas eu quero te dizer algo. Ainda não acabou. Ainda não é tempo de desistir. Marta queria desistir. Senhor, pelo amor de Deus, vamos aumentar a vergonha, não. O Senhor já não veio nos dias que tinha que vir. O negócio assim, já está enterrado, já tem uma pedra em cima, já está cheirando mal. O Senhor vai fazer isso. O Senhor vai chamar esse defunto agora. Não vamos fazer isso, não. É isso que às vezes nós pensamos. Não, eu tinha esse sonho. Eu tinha essa palavra. Mas eu não quero isso para mim agora. Não vamos mexer com isso mais, não. Eu desisti do ministério. Eu desisti do meu casamento. Eu já desisti disso. Quero dizer algo para você. Ainda não é tempo de você desistir.
ainda não é tempo de você desistir. O que você precisa fazer, eu falei para você 6 frases malignas que você precisa resistir. Mas tem algo que nós precisamos fazer. Você precisa fazer o que Maria falou. Quando ele falou, no versículo 34, perguntou, onde puseste? E ela respondeu, Senhor, vem e vê. Sabe o que significa isso? Você precisa levar Jesus no lugar da morte. É você pegar Jesus e falar, Senhor, vem e vê. É isso aqui mesmo, Senhor. Eu falei que não estava nem aí, que eu não me importava, que eu não ligava, que eu não estava sentindo, mas eu quero dizer para o Senhor, eu estou sofrendo. Eu quero dizer para o Senhor que eu ainda sonho com esse chamado, eu ainda sonho com esse ministério, eu ainda sonho com essas finanças, eu ainda sonho com meu filho em casa, eu ainda sonho com meu marido que foi embora, eu ainda sonho com essa circunstância que não foi resolvida. Você precisa pegar Jesus hoje pela mão e falar, Senhor, vem e vê. Quando você fala, Senhor, vem e vê, é porque você está disposto a tirar a pedra. Porque a primeira coisa que ela fez foi que ele falou, tira a pedra. Tirar a pedra, tirar os entulhos que você já colocou em cima disso, para fingir que estava tudo bem. Para falar, deixa para lá, eu não ligo. É mentira. É mentira. Tira essa pedra hoje. Chama Jesus para onde está fedendo, não tem problema. Tira a pedra e chama Lázaro para fora. Chamar Lázaro para fora é chamar para fora aquilo que está enterrado, aquilo que está escondido. Fala! E eu quero te dizer, e eu quero terminar com esse versículo, que é o que vai acontecer na sua vida e na minha. No Isaías 41, 20. Para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor é quem fez isso. Quero dizer, a sua circunstância é impossível, é por isso que você precisa de um milagre. Mas se você precisa de um milagre, chama Jesus lá onde está hoje. Deixa ele tirar a pedra, deixa ele chamar Lázaro para fora, porque eu quero te dizer, todos vão olhar, considerar e juntamente vão entender, a mão do Senhor é com essa pessoa. Só o Senhor podia fazer isso, e é o Senhor quem vai fazer. Queria que você ficasse de pé. Eu queria que você orasse, você não vai orar com a pessoa do lado, você vai orar sozinho agora. Você vai chamar Jesus para essa circunstância. Qual é a circunstância que você já pôs uma pedra em cima? Eu quero que você fale isso para o Senhor agora. Irmãos, eu sinto uma fé no meu coração para isso. Para restauração, ressurreição de coisas que já estavam mortas para você, mas eu quero te dizer, hoje é o seu 4º dia, o dia da sua oportunidade. É o dia da sua oportunidade de dizer, Senhor, eu creio. Ele perguntou para Marta, você crê? Não é para amanhã, não é para um futuro, é para hoje. Você crê que eu posso dizer? Você crê que eu posso fazer? Você crê que eu posso fazer um milagre nessa circunstância? Eu quero te ouvir orando. Fala para o Senhor, abre sua boca, chama Jesus nesse lugar. Todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Fala isso para o Senhor. Não fica de boca fechada nessa hora. Oh, aleluia! Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Não deixe o diabo enterrar o seu ministério, meu irmão. Todos hão de ver. Oh, aleluia! Quão grande é o meu Deus. Esse Deus que você serve é grande. Fala isso pro Senhor. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande. Não existe casamento que o Senhor não possa restaurar. Todos hão de ver. Para de escutar consolo. O Senhor quer uma ressurreição para você. Oh, xaracatalabaca, soracotoloxiri, cantalabás. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia. E
Agora eu queria que você se juntasse com a pessoa que você tem intimidade, que sabe desse milagre que você precisa. Vocês vão orar juntos. Alguém que já sabe do que você precisa, se é a sua esposa, se é o seu líder, se é a pessoa do seu lado, seu amigo. Eu não sei por que você está orando, mas eu tenho certeza que tem alguém aqui que está orando junto com você para isso. E eu quero que você ore com essa pessoa, chamando a existência, chamando Lázaro para fora. Você vai chamar Lázaro para fora hoje. Você vai falar: meu irmão, esse ministério que Deus te deu, você não vai enterrar. O Senhor tem um ministério para você e você vai chamar Lázaro para fora hoje. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Fala isso. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão te ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão te ver. Quão grande é o meu Deus. Ora, chama Lázaro hoje. Aleluia. Chama pra fora. Sobre todo nome é o teu. Dá nome. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno de louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Eu quero que você cante esse refrão de novo comigo agora, se você já orou. Fala isso comigo. Vamos terminar Meu louvando. Deus, eu cantarei. Quão grande Eu quero te ouvir. é o meu Deus, e todos hão te ver. Quão grande A última vez para terminar. Fala isso pro Senhor. Declara em fé. Quão grande Quero te ouvir. é o meu Deus, É pro inferno ouvir. cantarei. É pra circunstância ouvir. É o nosso Deus que é grande. Agora você vai repetir assim comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que se eu declarar em fé, eu vou ver a sua glória. Eu creio que o milagre já foi liberado e todos vão ver, todos vão saber, todos vão considerar e juntamente vão entender que a mão do Senhor fez isso, fez esse milagre na minha vida. Aleluia!